Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir as atividades do dia 25, apostila páginas 31 e 32, e vamos fazer atividades sobre possibilidades no CA, página 40 e 41. Então, começando com as correções, aqui nós tínhamos aquela situação do lançamento de duas moedas. Veja só, cara com cara vai formar o par cara-cara. Cara-coroa vai formar cara-coroa. Aqui, coroa-cara e aqui, coroa-coroa. O que nós podemos concluir com isso? Que nós temos 4 possibilidades no lançamento de duas moedas. 4 possibilidades de pares entre a primeira e a segunda moeda. Como a gente faz isso por multiplicação? As duas possibilidades da primeira moeda, que é sair cara ou coroa, vezes as duas possibilidades da segunda moeda, que também é cara ou coroa. Então, 2 vezes 2, 4 possibilidades. Agora é o seguinte, vamos supor que eu tenha dado o palpite para a primeira moeda como sendo cara e a segunda moeda como sendo coroa. Quantas vezes vai acontecer nessa ordem o par cara-coroa? Que seria para eu acertar o meu palpite. Cara-coroa só acontece aqui, ó. Primeira moeda cara, segunda moeda coroa. Então, quantas vezes aconteceu isso nas 4 possibilidades? Uma única vez. Então, a resposta aqui, a chance de acertar os 2 palpites é de 1 em 4. Eu só tenho cara-coroa uma vez nessa situação, porque aqui é coroa-cara. Embora seja a mesma coisa, as mesmas palavras, mas a ordem é diferente do que eu dei como palpite. Então, por isso eu não posso considerar 2 chances em 4. Eu só tenho uma chance em 4 de sair nessa ordem, cara, depois coroa. E aí temos uma pergunta aqui embaixo. Se você lançar 3 moedas, a chance de acertar os 3 palpites será maior ou menor do que lançando 2 moedas? A chance será menor, porque eu vou ter mais combinações entre as moedas. Então, eu acertar todas onde eu tenho mais combinações é mais difícil do que eu acertar todas onde eu tenho apenas 4 combinações. Então, nessa situação de 2 moedas é mais fácil. E na de 3 moedas, a chance de acertar todos é menor. Vamos entender por quê aqui na outra página, onde nós completamos esse diagrama do lançamento de 3 moedas. Primeiramente, as colagens não tinha que ser exatamente nessa ordem. O que eu tenho que analisar aqui? Como eu falei na videoaula, primeiro, cara, coroa. Na primeira moeda eu tenho essas 2 possibilidades, mas quem colou coroa, cara, ok, também podemos fazer isso, desde que eu tenha uma diferente da outra para o lançamento da primeira moeda. Na segunda moeda, mesma coisa. Agrupando com a cara da primeira moeda, eu posso combinar cara ou posso combinar coroa. Então, aqui eu tenho que ter alternado cara e coroa, independente se está em cima ou embaixo. Mesma situação aqui. Quero combinar com a coroa da primeira moeda. Então, na segunda moeda pode sair cara ou pode sair coroa. E assim em diante, veja só, combinando com a segunda moeda, na terceira, cara ou coroa,
combinando com a coroa da segunda moeda, cara ou coroa, e assim vai ficar, cara, coroa, coroa. Agora, para formar os pares, vamos observar. A gente vai seguir as flechinhas. Então, cara. Formei o grupinho cara. Agora na flechinha de baixo, ó. Na flechinha de baixo essa. Cara, coroa. Cara, coroa. Agora eu vou para baixo, ó. Cara, coroa, cara. Cara, coroa. Agora com a segunda possibilidade da primeira moeda. Coroa, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, cara. Coroa. Então, ao todo, nós temos 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formei 8 grupos diferentes, porque nesse caso a ordem importa. Em multiplicação, como ficaria isso? Só para vocês entenderem melhor. 2 possibilidades da primeira moeda, cara ou coroa, vezes 2 possibilidades da segunda moeda, também cara ou coroa, vezes 2 possibilidades da terceira moeda, cara ou coroa. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 possibilidades, que corresponde justamente a esses 8 espaços que nós completamos. E aí temos a pergunta. Escreva... Não, isso aqui é o que nós já completamos, desculpa. A pergunta é: qual é a chance de acertar os 3 palpites em uma rodada? Eu trouxe o exemplo aqui. Meu palpite: cara, coroa na primeira moeda, coroa. Na segunda moeda, cara. E na terceira moeda, cara. Esse é o meu palpite. Vamos ver, então, quantas vezes acontece isso aqui no diagrama. Coroa, cara. Nessa ordem. Vamos lá. Coroa, cara. Só acontece isso nesse retângulo. Então, eu tenho uma chance em 8 de acertar os 3 palpites. Então, aqui eu só tinha 1 dentro de 8. Isso é mais difícil de acertar do que acertar 1 dentro de 4 possibilidades, ok, pessoal? Assim a gente termina a nossa correção. Agora vamos para as atividades sobre possibilidades no CA, página 40 e 41. Aqui nós vamos fazer atividades parecidas com essas que eu acabei de corrigir com vocês. Só que nesse caso nós vamos lançar uma moeda e um dado. Então vamos lá. Letra A. Quais resultados podem sair ao lançar uma moeda? Quais são as nossas possibilidades? Vocês irão escrever aqui todas elas. Lançando uma moeda, o que pode sair? E lançando um dado, quais valores nós podemos ter como resultado? Bem parecido com aquilo que a gente fazia antes sobre possibilidade, lembra? A gente já fez muitas atividades parecidas com essa. Agora, na letra B, nós vamos formar o diagrama das possibilidades no lançamento de uma moeda com um dado. Então, lembrando que nós temos aqui todas as possibilidades para formar as combinações. E vocês, então, vão determinar o que pode cair na moeda e o que pode cair na combinação do dado com a moeda anterior, ok? E aí, temos a pergunta: quantas são as possibilidades ao lançar uma moeda e um dado ao mesmo tempo? Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte:
As flechinhas indicam as combinações, então é só observar as nossas flechinhas. Já na página 41, temos que representar o total de possibilidades por meio de uma multiplicação. Como que a gente vai fazer? É o seguinte, ó, moeda, quantas são as minhas possibilidades? Quantas opções eu tenho quando eu jogo uma moeda? E no dado, quantas opções eu tenho para sair? Quantos números eu tenho disponíveis para sair? Então, a minha multiplicação vai ser o total de possibilidades em uma moeda vezes o total de possibilidades em um dado. É assim que nós faremos. Próxima pergunta. Essa aqui, ó, segunda bolinha. Qual a possibilidade de ter como resultado cara e um número par? Como vocês vão fazer? Vão vir aqui aonde vocês fizeram a colagem e vão olhar na moeda que saiu cara. Vocês vão localizar onde vocês colaram, independente de onde for. Vão localizar cara combinada com um número par e vão ver quantas vezes acontece essa situação. Terceira bolinha. Qual a possibilidade de ter como resultado cara e um número maior que 6? Vamos olhar aqui se existe essa situação. Cara combinada com um número maior que 6. Próxima bolinha. Qual a possibilidade de sair coroa e um número ímpar? Mesma ideia. Localiza a moeda coroa e localiza a combinação com números ímpares. Próxima bolinha. Qual a possibilidade de ter como resultado coroa e um número menor que 3? Mesma ideia. Localizar no diagrama quantas vezes acontece essa situação. Letra D. Nós já temos as respostas, é o inverso do que vocês fizeram aqui. Aqui nós já temos respostas e vocês vão ter que elaborar perguntas que essas respostas sejam verdadeiras. Na primeira situação, está dizendo que não tem nenhuma possibilidade para essa pergunta que vocês vão elaborar. Então, eu vou dar um exemplo dessa primeira, só para vocês entenderem como fazer o restante. Então, nenhuma possibilidade. Vamos lá. Qual é a chance de sair, vamos supor, cara? Qual a chance de sair cara e um número menor do que 1? Não existe um número menor do que 1 no dado, não é verdade? O 1 é o primeiro dos números. Então, essa pergunta que eu fiz tem a resposta nenhuma possibilidade. E para que esses quadrinhos ao lado aqui, pessoal? Quando vocês tiverem respostas como uma possibilidade ou duas possibilidades, que são as duas de baixo, vocês vão desenhar essas possibilidades, ou seja, desenhar a combinação de acordo com a pergunta que vocês fizerem, ok? Então, qualquer dúvida nessa atividade, entre em contato comigo. Assim a gente termina a nossa aula de hoje e até a próxima aula.